dia, meu nome é William, sou do terceiro ano. Bom dia, meu nome é Cristiane, sou do segundo ano. Bom dia, meu nome é Stephanie, sou do primeiro ano. Bom dia, meu nome é William, sou do terceiro ano. Bom dia, meu nome é Denis, sou do terceiro ano. Bom dia, meu nome é Lucas, sou do primeiro ano. Bom dia, meu nome é Anderson, sou do primeiro ano. Ao longo da história da humanidade, as unidades de medida eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do corpo, por exemplo, o cúbito. Era a unidade utilizada pelos egípcios há aproximadamente 4.000 anos. Ela consistia na distância do cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó. O palmo também era muito utilizado pelos povos egípcios. Essa medida consistia na utilização dos 4 dedos juntos, que correspondia à 7ª parte do cúbito. Hoje, o palmo ainda é utilizado em medições caseiras. É medido pela distância da linha reta do polegar ao dedo mindinho. Algumas unidades ainda são utilizadas por determinados países até os dias atuais. A Inglaterra e os Estados Unidos utilizam a jarda como medida de comprimento. Enquanto o Brasil utiliza a medida de comprimento padrão, o metro, os Estados Unidos utilizam a milha. Temos que uma milha corresponde a aproximadamente 1,609 metros. A polegada é uma unidade de comprimento utilizada até hoje no mundo todo, porém em casos isolados, como medir um parafuso, medir as cordas de guitarra ou de violão, o tamanho de uma TV, entre outros. De forma que uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Se você acha que os antigos povos sempre chutavam o tamanho de cada coisa, você estava errado. Eles usavam medidas com ferramentas e com o corpo. Por longo tempo, cada país teve um sistema de medidas diferente, criando muitos problemas devido à falta de padronização das medidas. Para resolver o problema, foi criado em 1960 o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Hoje o SI é o sistema de medidas mais utilizado em todo o mundo. Existem 7 unidades básicas do SI, que estão na tabela abaixo, como comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Essa outra tabela é o complemento da tabela anterior, contendo algumas medidas utilizadas no dia a dia, como área, volume, velocidade e força. Vou falar sobre o sistema de unidade em litro. Litro. Para calcular o litro para o mililitro, basta multiplicar por 10 até a casa do mililitro. Ao fazer o inverso do litro para o quilolitro, basta dividi-lo por 10. Exemplo. Uma piscina de um clube tem 2 metros de profundidade, 10 de comprimento, 6 de largura. Para enchê-la de água, serão necessárias quantos litros? Basta multiplicar 2 vezes 10 vezes 6, que é a quantia em litros. Vou falar sobre o sistema de unidade metros. Eu vou começar falando o surgimento do metro, que antigamente os povos foram criando suas unidades de medidas e cada um deles possuía suas medidas. E com o crescimento do comércio, isso acabou criando muitas dificuldades nas negociações. Então acabou criando um padrão de medida única, que é o metro. E como vocês podem ver aqui, o metro possui suas grandezas, as grandezas múltiplas e as submúltiplas. Uma regra prática para você saber quanto equivale cada grandeza é você multiplicar cada grandeza por 10, começando da esquerda para a direita, ou dividindo por 10, começando da direita para a esquerda. A medida do comprimento também pode ser utilizado no perímetro, que sua fórmula é lado mais lado. E também pode ser utilizado na circunferência, como vocês podem ver aqui. Uma regra prática para você saber quanto equivale cada grandeza é você multiplicar cada grandeza por 10, começando da esquerda para a direita, ou dividindo por 10. A
A medida do comprimento também pode ser utilizado no perímetro, que sua fórmula é lado mais lado. E também pode ser utilizado na circunferência, como vocês podem ver aqui. Complementando o sistema linear em metros, vou falar sobre área. Superfície é uma grandeza com duas dimensões, base e altura, no caso da parede, e comprimento e largura, no caso do piso. E a área é a medida dessa grandeza. A unidade fundamental de área chama-se metro quadrado. Digamos que um quadrado de 1 metro de lado corresponde à área de 1 metro quadrado. Como achamos esse metro quadrado se estamos medindo metro e metro? Com a multiplicação de metro por metro, tem o resultado de metro quadrado. Assim como 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado, 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado, e assim em diante. Aqui nessa tabela, a referência é 1 metro quadrado. Então, 1 metro quadrado equivale a 100 decímetros quadrados, e assim por diante. Enquanto do outro lado, 1 metro quadrado é igual a 0,01 decâmetro. Para medirmos a área de uma superfície plana, pegamos então de referência um retângulo com 3 metros de comprimento por 2 de largura. Multiplicando esses dois números, temos o resultado de 6 metros quadrados. Para calcular a área de um círculo, multiplicamos π por raio ao quadrado. Para transformarmos 1 metro quadrado em decímetros quadrados, multiplicamos por 100. Decímetros quadrados por centímetros quadrados, multiplicamos por mais 100. E de centímetros quadrados para milímetros quadrados, multiplicando mais uma vez por 100. E do outro lado, transformando metros quadrados em decâmetros quadrados, teremos que dividir por 100. Decâmetros quadrados para hectômetros, dividindo por 100 mais uma vez, e assim em diante. Aproveitando a explicação dos metros, eu vou explicar o metro cúbico, o volume. O volume, ele é todo espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de armazenar alguma substância. Hoje em dia, de acordo com o SI, que seria o Sistema Internacional de Medidas, o metro cúbico é a unidade padrão da medida volume. E a medida volume, ela é representada pelo metro cúbico. E por que metro cúbico? Porque o volume, ele é calculado a partir de 3 dimensões. É a multiplicação da altura, da largura e do comprimento. Agora eu vou explicar um pouco sobre a tabelinha. A unidade principal dessa tabelinha é o metro cúbico. A partir do metro cúbico, você pode ou aumentar ou diminuir a medida. Para aumentar, multiplica por 1000. Por exemplo, para passar do metro cúbico para o decímetro cúbico, você multiplica por 1000. 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, porque 1 vezes 1000 é igual a 1000. Para diminuir, é o contrário. Se para multiplicar você multiplica, para diminuir você divide. Então, vou passar do metro cúbico para o decâmetro cúbico. 1 metro cúbico seria igual a 0,001 decâmetro cúbico, porque 1 dividido por 1000 é igual a 0,001. Eu vou falar sobre a unidade de medida de tempo. Eu vou falar sobre um pouquinho a história do tempo, como ela foi, como os antigos usavam o tempo, que os povos antigos usavam o tempo usando pelo Sol e pelas fases da Lua. E com o avanço da tecnologia, eles acabaram criando métodos mais eficientes. Uma delas foi a ampulheta e hoje em dia o relógio. E todo mundo já sabe que 1 hora tem 60 minutos, porém não sabe converter essas horas em minutos ou minutos em segundos e por aí vai. E eu vou estar dando um exemplo simples de fazer isso. Tem uma tabela aí mostrando o que faz para converter. Agora eu vou estar ensinando o jeito de converter minutos em segundos. Vou pegar um número simples, que é 25. Para você converter minutos em segundos, primeiro você tem que pegar o número total para dar um minuto. Pegar o número total de segundos para dar um minuto, que seria 60 segundos. Você pega esse 60 e multiplica a quantidade de minutos que você saber para virar segundos. No caso seria 25.
Então você pega 25 e multiplica por 60, que é igual a 1.500 segundos. Agora, dá um exemplo ao contrário, converter de segundos para minutos. Você pega eu vou dar um exemplo de um número aqui de 2.222 segundos e vou converter em minutos. Que você faz a mesma coisa, porém você divide. Então fica 2.220 dividido por 60, que dá 37 minutos. Vou falar sobre graus, minutos e segundos. Aí no slide tem um exemplo, que é 26 graus, tem essa conta. E como pode ver no resultado, ele dá 77 graus, 83 minutos e 71 segundos. Porém, na tabela de cima, mostra que 1 grau tem 60 segundos. 1 grau tem 60 segundos e 1 minuto tem... Não, 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Esses dados não daria certo. Então você pega 1 minuto, que tem 60, seria 60 segundos. Você diminui por 71, que vai sobrar 11. E você adiciona 1 minuto ao lugar do minuto. E no lugar do minuto também dá a mesma coisa, dá 83. Então, como 1 grau é 90, é a mesma coisa. Você pega 1 grau, quanto que 60 minutos dá 1 grau, então você faz menos 60. 60 menos 83 vai sobrar 23, você adiciona 1 grau. Assim o resultado ficando 78 graus, 24 minutos e 11 segundos. Eu vou falar sobre a unidade de temperatura. Existem 3 tipos de unidade de medida de temperatura: grau Celsius, grau Fahrenheit e grau Kelvin. O grau Celsius é a unidade de temperatura assim denominada em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius, que foi o primeiro a propô-la em 42. A escala de temperatura Celsius foi recebida de forma a que o ponto de congelação da água corresponde-se ao valor 0 e o ponto de ebulição corresponde-se ao valor 100, observados a uma pressão atmosférica padrão. O grau Fahrenheit é uma escala de temperatura proposta por Daniel Gabriel Fahrenheit em 1724. Nessa escala, o ponto de fusão da água é de 32 Fahrenheit e o ponto de ebulição de 212 Fahrenheit, uma diferença de 1,8 graus Fahrenheit equivalente a de 1 grau Celsius. William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, estudando o comportamento dos gases, descobriu a menor temperatura que um corpo poderia atingir, que seria equivalente a menos 273 graus. A partir daí, determinou o ponto 0 de sua escala. Criou assim o que chamamos de escala absoluta, pois utiliza um fenômeno universal como referência. Nela, a água congela em 273 Kelvin e ferve a 373 Kelvin. Repare que não utilizamos graus, pois essa é a escala absoluta e não uma comparação entre fenômenos como a outras escalas. De Kelvin para Fahrenheit, para converter da escala Kelvin para Fahrenheit, podemos converter de Celsius para Kelvin. Eu vou falar sobre a unidade de massa. A unidade principal da massa é grama. Para achar os múltiplos, que são decagrama, hectograma, quilograma, multiplica por 10, 100 e 1000. Para achar os submúltiplos, que são decigrama, centigrama, miligrama, divide por 10, 100 e 1000. A unidade de massa é utilizada para medir o peso das coisas. Bibliografia. Fim. Obrigada. Obrigado. Obrigado.